Coloca a escalação aí da seleção enquanto o Roger vai falando, só para a gente entender o que é desse primeiro momento, né, da seleção brasileira contra a Bolívia. Um time, Roger, com o Ederson, as laterais com o Danilo e o Renan Lodge. O Danilo que é muito mais zagueiro hoje na Juventus. Então, ele mesmo explicita. E a gente está com isso, dificuldade há vários anos de lateral não direito. é de agora, não. E aí entra uma questão. O Fernando, ele tem o tempo limitado dele na seleção brasileira, né? Em tese, sim. Em tese, um ano e meio. Será que passa na cabeça dele buscar um lateral, testar um lateral? Porque é isso que a gente está falando. Danilo também já tem 33, 34 o Wesley anos. do Flamengo, por exemplo, está surgindo bem. Mas, ele é mais ofensivo. É o ponto que eu vou chegar, Luiz. O Danilo é bola de segurança. Sim. 32 anos. Total. Com 32 anos. Experiente. Todo mundo sabe o que ele vai render, o que ele pode entregar. A nota que ele vai entregar. A nota que ele vai entregar. Se eu sou hoje um treinador da seleção brasileira, eu tenho o Danilo como minha bola de segurança, mas eu vou testar 10 laterais, eu vou buscar 10 laterais para botar os caras para jogar. Sabendo que tem o Danilo, né? Sabendo que eu tenho o Danilo. Vou botar os caras para jogar. Porque eu preciso pelo menos mais um. E a gente não tem. A gente na Copa do Mundo teve o Dani com 40 anos, Daniel Alves. Quando precisou, não foi ele que jogou, jogou o Militão improvisado. Cara, a gente tem o Wesley, a gente tem o Kelvin. Tem o Emerson Royal. Você tem o Royal que foi descartado porque foi expulso naquele jogo contra o Equador, lá nas eliminatórias. Você tem o Kelvin, você tem o próprio Natanael do Curitiba, você tem o Wanderson que está na seleção, está convocado. Cara, você tem que buscar, você tem que encontrar um lateral. Não pode a seleção brasileira. Você tem que botar para jogar, né? Só que aí entra a questão. Fernando Diniz, ele está aí para preparar uma seleção para daqui a 3 anos para a Copa do Mundo. Ou ele tem para dar resultado imediato para ele se garantir eventualmente. Para ele construir um nome que ele já tem nome, mas ele, quando sair daqui a um ano, pensarem nele pós-Ancelotti. Ou não sair, né? E são as duas laterais, né, Paulinho? Porque Isso, e fala a mesma coisa para a lateral esquerda. Só que na lateral esquerda hoje, nenhuma bola de segurança porque tem. Os dois convocados não estão lá. O Renan Lodge, se nós voltarmos um pouco no tempo, ele chegou a ser convocado pelo Tite, ele disputou a Copa América, mas aí depois ele foi saindo daquele... O episódio da vacina. Teve a vacina. A falha contra a Argentina no gol do Di Maria. Ele foi saindo do radar. O Fernando Diniz o convoca agora e convocou também um jogador que o Fernando Diniz botou naquela posição, porque originalmente ele era de meio de campo, que é o Caio Henrique. Mas eu concordo plenamente com o Roger, quando a gente fala muito dos atacantes, e há uma profusão de atacantes, 2 altamente promissores, como o Vitor Roque e o Endrick, um mais consolidado, que é o Rodrigo, mas que ainda vai evoluir, assim como o Vinícius Júnior ainda vai evoluir, mas nós temos problemas nas laterais e no meio de campo. A gente não pode ficar tratando que está tudo bem na seleção brasileira, porque tem o Vitor Roque, tem o Endrick, imagina daqui a 4 anos como é que eles vão estar. Não, gente, isso é ótimo, ótimo. Talvez poucas seleções do mundo tenham essas perspectivas, mas em posições essenciais, como as laterais, e no meio de campo, alguém que tem uma elaboração melhor do jogo, para ter controle do jogo, para saber quando segura a bola, quando acelera o jogo, nós não temos. E a gente tem que pensar nesses próximos nesses próximos 3 anos, que nós precisamos ter. Acho que no caso de laterais, houve poucas oportunidades a alguns jogadores que poderiam contribuir. Vou citar um, que é um jogador que raramente figurou em lista, não agora, mas lá atrás, o Marco Rocha. Desde a época do Atlético Mineiro, era um bom lateral direito, foi para o Palmeiras, continuou a ser um bom lateral direito. Mas aí entra um outro fator, e eu não vou discutir competitividade da Premier League do futebol europeu, que queria traçar um paralelo com o futebol brasileiro. Mas nós temos que olhar, às vezes, para jogadores que atuam no futebol brasileiro, e mesmo diante desse cenário, que é menos competitivo do que a Premier League, do que a Liga Espanhola, enfim, a gente pensar, não, mas mesmo assim eu vou chamar. Mas agora você tem a questão do futebol árabe, né? Também. Se você está convocando jogador do futebol árabe, você pode convocar do Campeonato Brasileiro, porque aqui a competitividade é maior. E você tem o Ibanez na seleção brasileira, que está no Al-Ahly, acabou de ser transferido. Você tem o Neymar, você pode ter o Malcom. Você tem o Fabinho. Você pode ter o Alex Telles, você pode ter o Fabinho, você pode ter um moleque de jogadores que estão lá na Arábia jogando agora o Sauditão. Dentro do que falou o Roger, da questão dos caras serem mais testados, Luiz, talvez o Caio Henrique, que hoje está na seleção e vem para sua 4ª temporada de Mônaco, jogando em alto nível, está jogando muito hoje, é o jogador com mais assistências das 5 principais ligas.
O Caio, se tivesse sido testado, né, no ciclo do Tite, Talvez pudesse ter jogado a Copa. ou talvez chegue agora já com muito mais Estabilizado. bagagem, muito mais estabilizado. E a gente Não tem chegaria nele, como novato, né? E tem nele um cara que é DNA do Diniz. E o Paulinho cita muito bem, porque ele vira lateral com o Fernando Diniz. Eu queria voltar para o meio-campo do Paulinho. Tem um jogador que eu acho que é incrivelmente promissor, aliás, é uma realidade, e que é um cara que entende o jogo, cadencia, dribla, marca, que é o André, mas ele é primeiro volante. Outro... Eu estou dizendo... Ele é um primeiro, outra a gente não tem o configuração. segundo. Fazendo a numeração à moda do tempo do Roger, moda 8. antiga, 5, 8 e 10. Isso. Então, ele é o 10. O André é o 5. Cadê o 8? Dessa molecada toda, Paulinho, vou citar, o André tá no bolo, vocês falaram que ele é o 5. Andrei Santos, 5. João Gomes, 5. Também 5. Marlon Gomes, que também está na seleção para O próprio Alexander, que também é promissor, 5, né? Alexander só vejo 5,5. O Igor... O Bruno, que eu ainda... de tudo que vocês falaram, eu concordo com todos os 5. O Bruno, eu acho que ele pode ter potencial de 8. Estimulado a ser, pode virar um 8, mas tem que ser estimulado. Não nos esqueçamos que ele estava na seleção olímpica, ele foi à Copa do Mundo, mas ele ainda não foi estimulado a ser esse 8. Uma possibilidade. Ele é assim, só para passar a palavra para o Luiz, ele é hoje, alguém que está vendo em casa agora deve estar dizendo assim, pô, esse PC não sabe nada de futebol. Possivelmente não, mas tem um monte que fala assim, e fulano? Esse cara, se quiser mandar, manda que eu pergunto aqui. Entende? Mas é assim, é ser estimulado a jogar como esse 8. Ah, tudo bem, ele é como o André. O André, sabe, sim... outro, vou dar outro nome aqui que ilustra, já falei do Renato Augusto, porque vestiu a camisa da seleção. Esse eu acho que nunca vestiu. Se vestiu uma vez ou outra e fez história no Grêmio. Maicon Nunca jogou, não. Nunca, né? Na seleção, não. Então é esse nível. Não, acho que Quer ver um que está, para não ficar só no Renato Augusto, que um está em atividade? O Eduardo do Botafogo. É 8. 8. Calma o jogo, segura, vai, vem. É isso. Porque o que eu estava pensando a respeito disso é o seguinte, o próprio Renato Augusto, quando começou, era 10. Então, de repente, eventualmente, o problema é que eu não vejo. O Rincon, quando recua para jogar no Corinthians, o Rincon também era 10. Ele vem recuando. E você qualifica o meio de campo. Quando o Vanderlei põe um recompo de 5, ele está qualificando o meio de campo, que é o setor que tem que ser mais qualificado de qualquer hoje, time. Paulo, eu não vejo, eu pensando agora, pelo menos nesse primeiro momento, que 10 eu poderia recuar para virar 8. Também não encontro. É difícil. Sabe um 10 que virou 8 e que agora é 5? O Zé Rafael. Sim. No Palmeiras. Isso. Então, mas é difícil, cara. Hoje o Rafael Veiga tem umas características de alguém que pensa o jogo. E o Diniz conhece muito bem. Hein? Mas para ser o 8 ele tinha que marcar mais. Da discussão. Não pode ser. Dessa discussão que a gente levantou aqui, Arábia Saudita. É um bom nome. A Arábia Saudita entra agora como um fator determinante, não só na seleção brasileira. E o Neymar, né, durante a coletiva, Roger, Luiz, Paulinho, ele falou sobre isso e deve ter incomodado o pessoal do L'Equipe, o pessoal lá da Mas eu acho que ele agulhou de propósito. Ouve aí, se você não ouviu, escuta o que o Neymar falou aí do Sauditão e do francesão. Cara, eu te garanto que o futebol lá é o mesmo. A bola é redonda, tem gol. E acho que pelos nomes que foram, né, para a Liga Saudita hoje, olha, não sei não se não é melhor que o Campeonato Francês. Bom, acho que não tem muito segredo, né? O treinamento lá é intenso, a sede de vencer, de ganhar, a minha e dos meus companheiros são grandes. Quero sim conquistar títulos com o Al Hilal. E então acho que não muda muito a minha cabeça, né? Para muitos pensam que o campeonato é isso, não é conhecido, é fraco. Todo mundo falava isso quando eu fui para o Campeonato Francês. E foi o lugar que eu mais apanhei na minha vida. Então, eu não tenho muito o que você falar sobre isso. Estou feliz com a minha decisão, né, com esse futuro que vem pela frente. Obviamente que ninguém, né, saiu em todos os lugares, um monte de palpite, um monte de sabichões, sabiam a verdade do que realmente aconteceu. E ninguém sabe, só eu sei, poucas pessoas sabem do que realmente aconteceu para eu chegar no Al Hilal.